Olá, leitores, meu nome é Arthur e no vídeo de hoje eu vim mostrar a lista dos meus livros clássicos favoritos em 2022. Então, sem mais delongas, e bora lá para o vídeo de hoje. Bem, pessoal, no ano passado eu tinha feito uma lista mostrando para vocês os meus livros favoritos da vida, num contexto geral, digamos assim. Mas eu senti falta aí de fazer uma lista dedicada somente aos clássicos. Lembrando também que essa lista pode mudar a qualquer momento. Essa é a minha lista de 2022. Então pode ser que ano que vem eu já coloque outros livros nessa lista e tudo mais. Bem, começando por um que eu acho que vocês já devem até saber qual que é, que eu vivo falando desse livro aqui no canal. E eu sempre digo que ele é meu livro favorito, assim, no geral. Então ele não podia estar de fora dessa lista. Eu estou falando de O Pequeno Príncipe. Antes de falar um pouco sobre a história desse livro e qual é a minha relação com ele, eu tenho que dar um aviso para vocês. Aqui nessa lista não tem uma colocação de primeiro até o último colocado, tá? São os 10 livros meus favoritos, mas não existe um ranking para cada um deles, tá bom? Bom, O Pequeno Príncipe é um clássico assim super conhecido, acho que todos já devem ter ouvido falar desse livro pelo menos alguma vez na vida. Ele ganhou aí diversas outras adaptações, tanto para animação quanto para um longa-metragem mais recente, mas nada supera a obra original. Esse é um livro bem curtinho, ele tem em média 96 páginas, sem contar que ele também possui aí aquarelas feitas pelo próprio escritor, então ele mesmo é quem desenhou o livro aqui. E no início aqui do livro, a gente vai acompanhar a infância do nosso narrador, que se trata aí de um aviador. Na infância ele gostava muito de desenhar, só que os adultos nunca entendiam os desenhos que ele fazia. Por exemplo, uma vez ele desenhou uma jiboia engolindo um elefante, só que todos interpretavam aquilo como um chapéu. E aos poucos as pessoas, no caso os adultos, foram fazendo ele desistir desse sonho de ser um desenhista, e ele acabou optando aí pela carreira de aviador. Mas ele sempre conviveu com essa certa frustração na vida dele, dos adultos não terem lhe entendido na infância. E parece que quem vai resgatar essa memória da infância dele será outro personagem bem central aqui dessa história, que é justamente o Pequeno Príncipe. Em um certo dia, o avião desse nosso narrador vai acabar caindo no deserto do Saara, e por lá ele vai encontrar este garoto bem peculiar. Eles vão acabar formando ali um laço, um vínculo, né? E nessas narrações aí do Pequeno Príncipe, nesses diálogos que ele vai tendo com este aviador, que também é o nosso narrador, ele vai contando aí essas experiências que ele passou por outros planetas aí antes de chegar ao planeta Terra. Ele também vai falar um pouco da sua convivência com a sua Rosa em seu planeta, que é o B612. Enfim, o Pequeno Príncipe ele tem um modo de enxergar o mundo muito diferente desse narrador. Ele tem um modo muito mais simples de ver as coisas. Esse é um livro que traz diversas reflexões, ensinamentos. Acho que ele é ideal para você ler aí em qualquer fase da sua vida. Na minha concepção, ele é um livro que acaba dialogando aí com todas as faixas etárias, claro que da sua maneira, né? Cada um vai tirar uma interpretação diferente dessa história, então sem dúvidas o Pequeno Príncipe tinha que estar aqui nessa lista. Bom, o próximo livro aqui dessa lista é um que eu li bem recentemente, inclusive foi no mês passado, mas já se tornou um dos meus clássicos favoritos. Eu estou falando de O 15, de Raquel de Queiroz. Esse foi o meu primeiro contato aí com o romance dessa escritora. Antes eu já havia lido algumas crônicas dela, e eu não imaginava gostar tanto assim desse livro quanto eu gostei. Também, assim como O Pequeno Príncipe, ele é um livro bem curto, tem em média aí 150 páginas nesta minha edição. E ele foi um livro lançado em 1930. E aqui a escritora vai retratar a seca de 1915. Então é uma história aí que vai se passar no sertão. Ele pertence aí à segunda fase do modernismo e é um livro regionalista. Ele inclusive foi muito importante aí para o momento que ele foi lançado. Ele influenciou diversos outros romances e, claro, diversos outros escritores também, como o próprio Graciliano Ramos. É uma história narrada em terceira pessoa, possui 26 capítulos no total, todos bem curtos, e é um livro que tem uma escrita bem simples, bem direta ao ponto, mas mesmo assim é uma escrita muito bem feita. A Raquel de Queiroz consegue transpassar para o leitor toda aquela realidade muito dura nas quais aquelas famílias estão passando, naquele ambiente tão caótico realmente. Esse livro se torna ainda mais pesado, digamos assim, no momento que a gente para pensar que tudo aquilo realmente aconteceu. Claro que não com esses personagens, mas aquele contexto, toda aquela história é baseada nos relatos, inclusive, que a própria Raquel de Queiroz vivenciou naquele momento que o Brasil estava passando. É uma história que se passa em 3 perspectivas diferentes, em 3 realidades diferentes, só que todos eles serão atingidos de alguma forma pelo vilão principal dessa história, que no caso é a seca. Então todos terão suas vidas transformadas por conta deste evento.
Prosseguindo, o terceiro livro aqui da lista de hoje, temos Flores para Algernon, que foi a minha melhor leitura do ano de 2020. E esse é um livro que foi publicado originalmente no ano de 1966, e é um livro que foi muito premiado, e ele inclusive serviu como inspiração para um outro filme chamado Os Dois Mundos de Charlie, que foi lançado em 1968. E no livro acompanhamos os relatos de Charlie, um rapaz que tem uma grave deficiência intelectual, que o limita inclusive até mesmo em sua escrita. Aqui no início do livro a gente pode perceber que existem algumas palavras que estão escritas de forma errada, digamos assim, e isso é proposital, tá? É para demonstrar aí como o personagem ele realmente escreve, que é um livro como se fosse um relato realmente desse nosso protagonista. No entanto, ao participar de uma cirurgia que aumenta o seu QI, ele se torna cada vez mais inteligente. Acontece que isso trará diversas consequências. O que me fez realmente gostar muito desse livro é a complexidade do personagem principal, que por conta aí de tudo que ele passou, questiona muito o mundo ao seu redor. É um livro que, a cada página que você vai virando, vai se tornando um livro cada vez mais pesado, melancólico, e mesmo assim ele passa ali uma certa mensagem, deixa você com uma certa indagação no final. Então é um livro que, inclusive até hoje, eu me pego em vários momentos pensando sobre ele, e por conta disso eu quero muito reler ele logo em breve. Prosseguindo, temos aqui O Diário de Anne Frank, um outro livro também muito conhecido. Acho que é muito difícil você nunca ter ouvido falar dessa história aqui, que é um relato real desta garota que vivenciou a Segunda Guerra Mundial. Então aqui nessa época ela tinha em média ali seus 14 anos. E para quem não sabe, ela junto com a sua família, que era uma família de judeus, acabaram tendo que se esconder dentro de um anexo secreto. Por lá eles também ficaram abrigados junto com outras famílias, e para além de acompanhar os relatos dela sobre a guerra, o que estava acontecendo no mundo ao seu redor, a gente acompanha bastante da vida dessa personagem também. Então acredito eu que muitos jovens vão acabar se identificando com os relatos dela realmente aqui neste livro. E é um livro que eu considero de extrema importância e não poderia estar fora desta lista. E claro que não podia faltar um livro de Machado de Assis, o meu escritor favorito. E foi difícil escolher aqui o livro que eu colocaria dentro dessa lista, porque eu sempre fico na dúvida entre O Alienista e Dom Casmurro. Mas hoje, por enquanto, o meu livro favorito do autor é o Dom Casmurro. Até porque foi uma leitura que ficou mais tempo comigo, foi um processo de leitura mais demorado. Consequentemente, foi uma história que eu acompanhei por mais tempo e até hoje eu me pego pensando nesses personagens, na trama desse livro e tudo mais. Livro publicado originalmente no ano de 1899, Dom Casmurro se passa originalmente no Rio de Janeiro. E a história é totalmente narrada em primeira pessoa pela perspectiva do personagem Bento Santiago, já em sua velhice, ou Dom Casmurro, que era seu apelido. Ou seja, ele se trata de um livro de memórias, onde ele vai nos narrar aí os acontecimentos que o marcaram no seu passado. Algo que eu gosto muito na escrita dele, tanto nesse livro quanto em outros livros aí do Machado de Assis, é como a sua escrita é única, cheia de sarcasmo e ironias. E o Bento Santiago é um dos personagens também mais interessantes que eu já vi na literatura. Ele é uma pessoa realmente assim bem complicada, né, digamos assim. Dom Casmurro também não podia estar de fora aqui dessa lista. O próximo é uma leitura que foi meu livro favorito, inclusive do ano passado. Eu estou falando de The Outsiders, Vidas Sem Rumo. Esse foi um livro lançado originalmente no ano de 1967, lá nos Estados Unidos, quando a autora tinha por volta aí dos seus 18 anos. E esse é um livro YA, ou seja, voltado aí para o público juvenil. Ele inclusive foi um dos precursores desse gênero. É um livro dividido em 12 capítulos, narrado em primeira pessoa pelo personagem principal, chamado Ponyboy, e essa é uma trama ambientada em Oklahoma nos anos 60. Assim como o 15, esse foi um livro que me surpreendeu muito. Eu não dava muita coisa por ele realmente, mas felizmente ele acabou superando as minhas expectativas e no final se tornou uma das minhas melhores leituras. O personagem principal aqui dessa história é muito bem desenvolvido e a gente vê um personagem muito humano aqui dentro. Ele tem diversos erros e acertos também aqui dentro. E já que eu estou falando de personagem aqui dentro, eu acho que o grande ponto alto realmente desse livro é os personagens, que são todos muito cativantes, muito carismáticos, e a autora consegue retratar cada um deles aqui muito bem. Prosseguindo, vamos agora para a minha distopia favorita. Eu estou falando de Fahrenheit 451. Bom, neste livro acompanhamos uma realidade distópica onde os livros são proibidos, e quem os queima são os próprios bombeiros. Tudo isso para acabar alienando a população. Bom, e o personagem central que vamos acompanhar aqui nessa história também é um bombeiro que, após conhecer Clarice, vai começar a questionar a sociedade em que ele está inserido. Enfim, esse é um livro que me fez refletir muito, inclusive hoje eu me pego também pensando em vários momentos
na história dele. É um livro que eu quero muito reler, porque eu já acabei me esquecendo aqui, inclusive, de alguns momentos. Tem uma leitura também super fluida, você lê ele bem rápido, mas é um livro também que tem uma escrita muito potente e passa uma mensagem muito forte no final. Prosseguindo, vamos falar agora de um livro que foi escrito no ano de 1912 por Franz Kafka. Eu estou falando de A Metamorfose, que também é um livro bem curto. Na verdade, eu acho que ele nem é considerado um romance, né? Ele está mais para uma novela/conto. Bom, neste livro acompanhamos a vida de Gregor Samsa, que após um dia ter acordado metamorfoseado no corpo de um inseto, ele tem a sua vida virada do avesso. Assim como Flores para Algernon, esse foi um livro que me fez pensar muito, e é um livro que a cada virada de página ele também vai se tornando cada vez mais melancólico, o personagem vai cada vez mais pensando aí nas pessoas que estão ao seu redor, e como elas não eram aquilo que ele pensava anteriormente. Inclusive, A Metamorfose é um livro que me passa um sentimento muito similar ao de Flores para Algernon, muito por conta dos protagonistas que essas histórias possuem, que são muito parecidos. Bom, o próximo livro aqui dessa lista se trata de uma fábula, mas uma fábula não tão convencional assim, acho que vocês já sabem do que eu estou falando, A Revolução dos Bichos, escrito aí pelo mesmo autor de 1984, que é um livro que até então eu não li, mas estou muito empolgado para ler, e só no ano de 2020, no início do ano, eu acabei conseguindo ler este livro por completo, e foi uma das melhores leituras que eu já fiz. Os livros do George Orwell, eles possuem uma mensagem muito atual, ele parece que conversa muito com o mundo de hoje, apesar de fazer muitas referências a acontecimentos do passado, neste caso aqui, a Revolução Russa. Bem, para finalizar esta lista de hoje, trago para vocês o livro Quarto de Despejo, escrito pela Carolina Maria de Jesus, que assim como o Diário de Anne Frank, também se trata de um diário real, desta mulher que acabou passando por grande parte da sua vida vivendo em uma favela aqui de São Paulo, na favela do Canindé, que hoje se tornou a marginal do Rio Tietê. Os relatos dela aqui neste livro se iniciam no ano de 1955, e aqui a gente pode acompanhar o cotidiano desta pessoa que vivia aí também junto com seus outros 3 filhos, que era a Vera Eunice, o João José e o José Carlos, todos ainda crianças. Para além disso, ela também era uma mulher solteira e trabalhava como catadora de papel. É um relato muito forte, mas muito necessário também, que outras pessoas passam, em uma realidade muito difícil, por sinal, e muito injusta também. Eu recomendo muito esse livro para vocês, principalmente nessa versão atualizada aqui da Editora Ática, que traz diversos textos de apoio, notas explicativas e inclusive fotografias da própria Carolina Maria de Jesus. Aqui temos uma foto com ela ao lado de Clarice Lispector, por exemplo. Então é isso, pessoal. Essa é a minha lista de livros clássicos favoritos, pelo menos por enquanto. Agora é com vocês. Eu peço para vocês deixarem aí embaixo nos comentários os livros clássicos que vocês mais gostaram aí de ler em suas vidas. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até uma próxima e tchau!